Esse é mais um vídeo da série que eu apresento para vocês os estilos de análises que existem no mercado financeiro. Então, nos outros vídeos, nós vimos análise técnica, price action, tape reading e teoria dos fractais. Eu vou deixar todos eles aqui na legenda para vocês poderem acessar. Mas nesse vídeo, nós vamos entender o que é a análise fundamentalista, o que a análise fundamentalista estuda. Gente, basicamente ela estuda o valor da empresa. Se tem, por exemplo, uma gestão competente, um mercado promissor. Então, é considerado um investimento mais duradouro, de longo prazo, certo? Em relação aos outros estilos que nós estamos vendo até agora. Por quê? Porque ela procura identificar os fundamentos financeiros, os fundamentos operacionais e econômicos de uma empresa. Então, por exemplo, o fluxo de caixa, dívidas, balanços, lucro trimestral, demonstração de resultado e etc. Né? A análise fundamentalista, ela busca entender, então, como todos esses fatores afetam a atividade do negócio. O que é diferente, por exemplo, da análise técnica, que foca mais na movimentação dos preços, nas tendências momentâneas, mais momentâneas, né? Então, portanto, no curto prazo, certo? Então, outro aspecto interessante também na análise fundamentalista que eu vou destacar aqui para vocês é que ela pode considerar ainda fatores qualitativos, como, por exemplo, a competitividade, tá? Ou a qualidade de gestão da empresa, etc. Existe também um outro fator que é importante destacar para você entender o conceito de análise fundamentalista, que é a diferença entre o valor da empresa negociado no mercado e o seu valor potencial. Então, o valor da empresa é resultado das cotações das ações na bolsa de valores, certo? E o valor potencial, esse segundo, é o reflexo do preço real de uma empresa. Então, considerando, portanto, expectativas de crescimento, indicadores econômicos, operacionais, etc. Certo? Então, esses dois pontos são importantes e considerados aí também por essa análise, tá? Só para vocês terem uma noção, eu vou apresentar dois indicadores, nós temos diversos, né, que nós podemos estudar aí pela análise fundamentalista. Ao longo dos vídeos eu vou passar todos eles para vocês, mas hoje eu vou deixar dois só para vocês entenderem melhor o que é esse tipo de análise, que é o LPA e o VPA. Então, bora entender. O LPA nada mais é do que o lucro por ação, que é o lucro disponível aos acionistas dividido pelo número de ações em circulação, tá? Eu vou deixar a formulinha aqui para vocês, porque daí fica mais fácil de visualizar isso daí, tá? Mas, basicamente, ela indica quanto lucro aquela empresa gera por ação, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um LPA maior, o que isso representa? Uma melhora ou uma piora na situação da empresa? Uma melhora, né? Então, quanto maior o LPA, melhor tende a ser a situação daquela empresa em questão, certo? Outro indicador que também é muito legal de utilizar, de visualizar, é o VPA, que é o valor patrimonial por ação. Então, por exemplo, quanto dinheiro você receberia hoje se a empresa fosse liquidada? Ou seja, se ela realmente deixasse de existir. Então, depois de vender todos os seus ativos, de pagar todas as suas obrigações, quanto sobraria aos acionistas, tá? Então, esse indicador, ele busca avaliar o comportamento histórico ao longo do tempo mesmo, tá? E indica se a empresa ela está criando ou destruindo valor. Ou seja, se ela está tendo um maior crescimento ao longo do tempo ou não. Um crescimento no VPA ao longo do tempo, portanto, é algo positivo, certo? Gente, eu vou deixar aqui para vocês também. O VPA ele é dado pelo patrimônio líquido dividido pelo número de ações, tá? Então, por exemplo, vamos colocar números aí para facilitar a compreensão desse indicador financeiro. Mas vamos supor que eu tenha um PL de 6 milhões, tá? Então, a gente substitui aí na formulinha, 6 milhões, que é o valor real da empresa. E que existem 100 mil ações distribuídas no mercado. Ou seja, eu vou ter 6 milhões dividido por 100 mil, que é 60 reais, tá?
Logo, então, se essas ações elas forem vendidas a R$ 50, elas vão estar sendo subavaliadas, certo? E se elas estiverem sendo vendidas a R$ 70, elas vão estar sendo superestimadas. Então, o mercado vai acreditar mais no futuro daquela companhia, daquela empresa. Ou não, né? Depende dessa avaliação, tá? De forma assim, bem resumida, esses são alguns dos indicadores. Nós temos diversos indicadores. Eu mostrei 2 indicadores financeiros só para vocês, mas ao longo dos vídeos nós vamos desenvolvendo esses conceitos melhor para vocês terem uma noção do que é a base, do que estuda, né, a análise fundamentalista. Existe também a análise da dívida, porque obviamente, né, prefere-se empresas com baixo endividamento e muitos outros aspectos interessantes para serem estudados pela análise fundamentalista, tá? Mas vale relembrar que a gente nunca pode usar um indicador apenas para tomada de decisão, tá? É um conjunto, a gente analisa eles em conjunto, tá bom? Se você gostou desse vídeo, quer continuar acompanhando essa série da análise fundamentalista, não esqueça de se inscrever, deixar seu like e a gente se vê nos próximos vídeos.